Você já ouviu falar em cantoria pé de parede, em poeta repentista e em poeta cordelista? Se não ouviu, preste atenção que nós vamos falar agora. Pois bem, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre repentista. Repentista é o poeta que faz sua poesia totalmente de improviso, ao som de sua viola e em dupla com outro parceiro repentista. Eles fazem suas apresentações em cantorias pé de parede, em festivais, em eventos literários, lançamentos de livros. Às vezes são chamados para universidades, onde levam sua poesia, sua cantoria e falam sobre ela, além de se apresentar. Os festivais acontecem da seguinte maneira na maioria das vezes, em forma de competição, onde tem um determinado número de duplas e essas duplas vão se apresentarem de forma improvisada. Na hora é feito o sorteio, lá eles pegam geralmente um envelope onde estão os assuntos que eles têm que cantar. Eles pegam e só na hora é aberto esse envelope no qual tem os temas que eles têm de cantar de forma improvisada. A apresentação dura 20 minutos nos festivais, sendo 5 para cestilha, 5 para o mote em 7 e 5 para o decassílabo e 5 para o gênero final. Desses 4, só o gênero final que não é julgado. O poeta pode cantar até uma canção. Já esses 3, eles quando sobem no palco, eles sabem que vão cantar uma cestilha, um mote em 7 e um decassílabo. Mas eles não sabem que mote é esse, que tema é esse que eles vão cantarem. Durante a sua apresentação, eles são avaliados por uma comissão julgadora, formada de pessoas capacitadas, de outros poetas, às vezes, onde vão julgar os quesitos rima, métrica e oração. No final de cada competição, aí é estabelecido as notas dos cantadores e a maior nota é a campeã. Nisso ganha um prêmio em dinheiro, mas tem alguns festivais que são determinado cachê e não vão competir, só é uma forma de apresentação mesmo. Já na cantoria pé de parede acontece da seguinte maneira: o contratante leva os poetas ou para sua residência ou para um ponto de comércio, para um ponto de evento, tipo churrascaria, um salão de evento, um bar, uma lanchonete, como para sua residência. Isso acontece muito dessa cantoria acontecer em ambientes familiares, onde a pessoa recebe os cantadores e promove aquela cantoria em sua casa. De forma antecipada, essa pessoa já anunciou essa cantoria, fez a divulgação naquela localidade anteriormente. Alguns cantadores têm programas de rádio e eles também têm anunciado em seu programa aquele evento. Hoje em dia, com as redes sociais, os cantadores também usam muito as redes sociais para divulgar essas cantorias. No dia da cantoria, o ambiente é dessa forma. Os cantadores ficam literalmente num pé da parede e junto à parede, onde as pessoas não irão passar ali por trás, e sim eles irão ficar de frente para o público. Esse público participa da cantoria fazendo pedidos, de determinados assuntos. Eles dão um tema e o cantador tem que desenvolver aquele tema de improviso, fazer aquela poesia de improviso e cantando aquele tema que as pessoas pediram. Às vezes as pessoas também pedem música, as canções, e tem muitas canções de cantadores famosos, tipo músicas que foram gravadas por Gustavo Lima, por Aviões do Forró, Mano Walter, Zezé de Camargo e Luciano, enfim, tem algumas músicas que são feitas pelos poetas
cantadores. Porém, essas pessoas, os fãs da cantoria, conhecem essas músicas e fazem esse pedido também para os cantadores. E também contribui com a bandeja. A bandeja é um local que fica de frente aos cantadores, um recipiente, né? Tanto pode ser uma bandeja como uma cestinha, enfim. Mas geralmente é uma bandeja que fica ali de frente aos cantadores e as pessoas colocam dinheiro voluntariamente ali naquela bandeja. Antigamente os cantadores viviam exclusivamente, né? Recebiam exclusivamente o valor daquela bandeja. O que era arrecadado ali eles dividiam, né? Ali a dupla dividia entre os dois. Hoje em dia é diferente um pouquinho. A cantoria tem um contrato já antes feito com o dono da casa, onde ele já estipula um determinado valor com os cantadores. E às vezes esse valor se junta àquele valor da bandeja. Ou seja, aquela bandeja, o que é arrecadado naquela bandeja é dividido entre o promovente e os cantadores. Mas antigamente o seu cachê era exclusivamente aquele valor que era arrecadado naquela bandeja que ficava ali de frente, ali na hora da sua apresentação. Pois bem, falamos aí um pouco sobre repentista. Repentista, como vimos, é aquele poeta que faz repente, que faz sua poesia totalmente de improviso. Agora vamos falar um pouquinho sobre poeta cordelista. O poeta cordelista é aquele poeta que escreve sua poesia. Ele é um poeta de bancada. Pois bem, se caso vocês ouvirem essa expressão poeta de bancada, são aqueles poetas que param para escrever sua poesia. Então, os poetas cordelistas estão dentro dessa categoria de poetas de bancada. Às vezes, as pessoas confundem e pedem para um cordelista fazer um repente. Veja, há cordelistas que fazem repente, né? E há poetas repentistas que fazem cordel. É muito mais fácil para um poeta repentista fazer um cordel do que um poeta cordelista fazer um repente. Porque o poeta repentista ele já faz naturalmente de improviso. Aí você imagina ele sentar para fazer um verso escrevendo. Já o poeta cordelista, alguns têm essas habilidades do improviso, né? E é coisa de treino, né? Que há algumas formas de fazer o repente, que a gente pegar o macete e dá para a pessoa fazer um repente também. Eu particularmente eu sou um poeta cordelista, um poeta de bancada. Já brinquei fazendo poesia de improviso, já peguei uma viola, já sentei com um repentista lá em Caruaru e me arrisquei a fazer alguns versos, mas eu não sou um poeta repentista, aquele poeta que raciocina muito rápido e faz poesias belíssimas de improviso. Eu não, eu paro para escrever, eu sou um poeta cordelista. Enfim, o cordel também é uma expressão cultural de muito valor, né? Ele foi até usado na cantoria também. Pois é, antigamente, os cantadores, quando estavam em suas apresentações, em uma hora que ele parava o repente de improviso e falava: eu vou cantar aqui um poema, eu vou cantar aqui esse folheto, esse romance. Hoje eu quero que vocês saibam só isso, essa diferença que o poeta cordelista faz escrevendo e o poeta repentista faz de improviso. Como tem gente que contrata o maluco do seu jeito, cantador sem talento e sem respeito, que se julga capaz e consciente. Não conhece as regras do repente, muito menos agrada quem chamou. Acho até que você nunca escutou o seu CD pra saber quanto é ruim. Você diz por aí que bate em mim, eu duvido é fazer o que falou.
menina preparada, capaz e competente. Eu duvido é passar na minha frente e fazer tudo quanto pretendia. Se prepare que hoje é seu dia, que eu lhe provo cantando quem eu sou. Seu maior pesadelo hoje chegou e a sua carreira está no fim. Você diz por aí que bate em mim, eu duvido é fazer o que falou. Falando que seu verso é melhor do que o meu. Eu cheguei de uma vez, ele correu assustado, nervoso, soluçando. Vi o povo da rua ali vaiando, a galera gritando, amarelou. O meu pai da vergonha que passou, nunca mais foi beber no botequim. Você diz por aí que bate em mim, eu duvido é fazer o que falou.